Palco com cortina vermelha, banda tocando ao vivo, plateia rindo e convidados especiais no sofá. E no centro de tudo tá aquele apresentador carismático, pronto pra te fazer rir e ser a sua companhia antes de dormir. Por muito tempo, esse era o ritual das noites na TV brasileira. O Late Night Show virou sinônimo de relaxar no fim do dia, dar umas risadas e ouvir boas histórias. Um espaço meio mágico, onde o humor, a música e as entrevistas se misturavam num clima leve, quase íntimo. Esse formato não surgiu aqui, mas conquistou o mundo. Eu gosto muito da Tata Werneck, mano. Criou lendas e parecia que nunca ia sair do ar. Mas saiu, né? Ou melhor, sumiu aos poucos. Hoje, no Brasil, o que antes era prestígio, virou exceção. Nesse vídeo a gente vai mergulhar na história dos late night shows aqui no Brasil. A gente vai entender como é que eles viraram tradição aqui também e por que eles estão desaparecendo. Será que esse é realmente o fim da TV? Galera, vocês sabiam que eu já fui convidado pela Tata Werneck pro Late Night? Já falei isso aqui, mas tem gente que nunca ouviu isso. É real. Será que os podcasts roubaram totalmente a cena? Será que o público mudou? E talvez o mais curioso, por que só o De Noite sobreviveu? A gente vai responder tudo isso Exato, agora. eu ia ser uma entrevista com o especialista. Boa noite! Muito boa noite! O Agora é Tarde! Boa noite, senhoras e senhores. Esse é o Agora é Tarde. É de noite, estamos no ar. Todas as Eu gosto do quintas Rafinha Bastos, mano. Está começando mais um Late Night. A plateia tá bonita hoje, hein? Dando um pequeno spoiler, o talk show no Brasil perdeu força porque ficou parado no tempo. E se tem uma coisa que não dá pra ser hoje em dia, é lento, repetitivo e engessado, né? Por isso, na hora de navegar, eu escolho o Opera, que é rápido, leve, Não é. página. Você pode Já transmitir foi. com facilidade Hoje em dia não é graças mais. ao play que tá aqui na descrição. Como o próprio nome já diz, talk show é um programa de conversa. O apresentador recebe convidados para bater papo sobre Especialista em qualquer seu ótimo assunto que namorado, esteja em papo reto, alta. eu também sou. Cultura, política, religião, atualidades, vale tudo desde que seja interessante. Mas o segredo não tá só nos temas. O que realmente dá vida a um talk show é quem comanda a conversa. A personalidade do apresentador define o tom do programa. Se é mais sério, mais divertido, mais ácido. E muitas vezes é por causa dele que o público volta Porque você pra não foi? assistir no dia seguinte. Cara, eu não fui porque ela nunca mais falou comigo depois de que mandou aquela primeira mensagem. Ponto. Foi por isso que eu não fui. Eu teria ido se ela realmente tivesse me convidado depois, assim. Porque ela me convidou, eu respondi, nunca mais falou nada. Aí eu deixei quieto, né? Valeu. Outro ponto marcante é a Aparentemente as pessoas têm esse negócio de me convidar pra ir num programa, eu falar que vou, depois nunca mais falar nada, né? Miguel do Piuí. Né? Oi, desculpa incomodar, só deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto, desculpa, pode voltar pro vídeo, valeu! interação com o público. Seja com plateia no estúdio, telefonemas ou até mensagens da internet, o formato sempre teve esse jeitão mais participativo, mais solto. A origem dos talk shows vem do rádio lá nos Estados Unidos entre os anos 1920 e 1930. Muita gente diz que o primeiro talk show americano foi um programa sobre agricultura, transmitido em 1921 pela rádio WBZ. Pô, o Zezinho também foi no Sim, The Noite. tudo começou com um papo sobre plantação. Com o tempo, o formato foi evoluindo. Aquela ideia simples de conversa ao vivo foi se espalhando por outros temas. E nos anos 40, os talk shows chegaram à televisão. O que começou com um bate-papo no rádio virou um dos gêneros mais populares da TV no mundo inteiro. Lá pelos anos 30 e 40, as famílias americanas viviam uma rotina bem diferente da de hoje. O rádio ainda era o centro da sala, era ali que todo mundo se reunia para ouvir música, notícias e principalmente boas histórias. Mas quando a televisão apareceu, tudo mudou. Aos poucos, ela foi ganhando espaço, virou um novo ponto de encontro da Tal casa, Trace mandou até se 6. tornar o móvel mais importante da sala. O rádio, que antes era o rei, foi ficando em segundo plano. E com essa nova tela, o entretenimento ganhou uma força enorme. A TV entendeu algo muito simples e poderoso. Não tem nada mais humano do que sentar e se divertir ouvindo alguém contar uma boa história. O conceito de Isso é talk verdade. show é simples. É um Outro programa podcast onde o papo veio aí, é né? o protagonista. Tudo gira em torno da conversa, da troca de ideias, de ouvir o outro. E por isso, vários programas que a gente conhece entram nessa categoria. O Que História é Essa, Porchat? É um talk show. O Pânico É. no rádio também é. O Oprah Winfrey Show, o clássico absoluto,
também. E até o Altas Horas, com aquela roda de conversa no palco, segue essa linha. Cada um com as suas dinâmicas, com seus estilos, mas todos com o mesmo centro: a conversa. Só que hoje o foco aqui é falar de um tipo específico de talk show. Um subgênero com clima noturno, banda ao vivo, piadas de abertura, entrevista no sofá, o tal do Late Night Show. E já a gente vai entender direitinho como esse formato funciona. Além do horário específico, os talk shows no estilo Late Night costumam seguir uma estrutura fixa, começando com um monólogo cômico sobre as notícias do dia. Pô, isso lá nos Estados Unidos é muito entrevistas forte com ainda, né, velho? celebridades, quadros de humor, sketches e apresentações musicais. Toma descontraído com um apresentador funcionando como um mestre de cerimônias carismático. Esses programas são pensados para encerrar o dia com leveza e se tornarem uma tradição na TV americana. Só que essas características, elas não surgiram da noite pro dia. Vou só uma parada pra vocês, eu tenho uma coisa que eu posso estar falando uma merda enorme aqui, se vocês quiserem discordar comigo, vocês têm todo direito, né? O problema é que eu sinto também que a gente não tem tanta gente legal pra ficar levando em talk show assim que seja minimamente atrativo pra uma pessoa parar e olhar. Isso que é foda, tá ligado? Lá nos Estados Unidos, tipo assim, mano, tem muita celebridade que é conhecida bizarramente, mundialmente, que vai parar qualquer coisa que tá acontecendo aqui. A gente não tem tanto, mano. Tá ligado? Tipo, são coisas que, tipo, mano, sei lá, não tem tanta coisa assim pra ficar levando gente, mano. É foda, chega um momento que já levou todo mundo. É tipo pô de pá, assim. Do jeito que tá já. Todo mundo já foi nisso, tá ligado? Elas foram construídas ao longo da história do subgênero Late Night, que data de 1949. O primeiro talk show a passar tarde da noite foi o The Faye Emerson Show, apresentado pela atriz Faye Emerson, que era famosa por estrelar diversos filmes no ar. A duração era de apenas 15 minutos, mas ali já existia parte da essência que consolidou o Late Night. Um exemplo disso era a variedade muito interessante de convidados, que ia de grandes artistas do cinema e da música, como o Buster Keaton e Frank Sinatra, até representantes femininas do exército e figuras políticas. Nesse sentido, aliás, o programa da CBS era considerado radical na época, porque falava exato, sobre Luan. as Era todo relações mundo global, dos Estados pô. Unidos com a China, a guerra com a Coreia, armas nucleares e igualdade para as mulheres. Além disso, tinha espaço para algo além das conversas. Em uma das edições, por exemplo, a Faye Emerson recebeu o lendário Steve Allen, que mostrou seu talento como pianista, cantor e, claro, comediante. Por falar nele, o Steve Allen foi responsável por um novo passo na história dos talk shows com a primeira versão do The Tonight Show, quando o programa ainda nem tinha esse nome. Em 1954, a NBC transmitiu o Mano, Tonight isso aí parece uma Series coisa de Steve dinossauro Allen, hoje em dia, né? um marco que definiu a base do formato, com várias características que são seguidas até hoje, a começar pelo monólogo de abertura. Boy, we've been making last-minute changes around. Ele trouxe também uma combinação de entrevistas, sketches, apresentações musicais e interações divertidas com o público presente no estúdio. Após a saída do Allen em 1957, o Tonight Show passou por várias fases diferentes. Pô, isso é outra coisa também, né? O bagulho daqui tá entrevistando alguém, pô, vamos pra nossa atração musical agora, galera. Zé Felipe. É foda, né? Não dá pra dizer que, tá ligado? É foda, né? É foda. Que marcaram a TV americana. E é o Zé Felipe Sendo que vai o talk botar show público mais nessa porra, isso que é o longevo do foda. mundo. Cada apresentador trouxe suas particularidades, mas de certo modo, todos se baseiam no legado do Steve Allen. Desde então, o Late Night Cara, eu Show queria muito fez ter ido no muito jogo. sucesso na televisão porque tem um clima feito sob medida pro fim da noite. Ele funciona como uma espécie de companhia para quem tá em casa querendo relaxar antes de dormir. Mesmo que você não conheça o convidado, é fácil embarcar naquele universo, pois tudo é pensado para ser informal, espontâneo e familiar. Agora eu vou dar uma passada pelas décadas seguintes, visitando alguns dos maiores representantes dessa cultura e como ela avançou junto com a sociedade. Nos anos 60, o Johnny Carson reinava no Tonight Show e ele comandou um programa por quase 30 anos. Mas nesse período, outros talk shows com a mesma pegada começaram a tomar conta da TV americana. O The Merv Griffin Show foi um exemplo notável disso. Ele se destacava por entrevistas longas e aprofundadas, revelando com mais clareza a personalidade e as ideias dos convidados.
Enquanto isso, o The Dick Cavett Show se destacava pelo papo mais intelectual e também não fugia dos assuntos mais espinhosos. Em 1971, o apresentador promoveu um debate sobre a Guerra do Vietnã que irritou bastante o então presidente Richard Nixon. Mais tarde, eles descobriram gravações secretas da Casa Branca em que o Nixon conspirava para tirar o programa do Cavett do ar, muito por conta desses debates e escândalos que ele abordava. O David Letterman também causou uma revolução, primeiro com o Late Night com David Letterman na década de 80. Ele seguia o modelo clássico dos talk shows com entrevistas e atrações musicais, mas se destacou pelo humor imprevisível. O Letterman subvertia o formato com quadros experimentais, câmeras em lugares inusitados como nas costas de um chimpanzé, trajes bizarros, interações com a equipe de bastidores e episódios temáticos cheios de pegadinhas visuais. Algumas celebridades até tinham medo de participar, o que só reforçava a reputação do programa como um espaço caótico, criativo e único na televisão americana. Mas o rei da madrugada ainda era o Tonight Show, que já teve 6 apresentadores oficiais fixos, começando com Steve Allen, seguido por Jack Paar, Johnny Carson, Jay Leno, Conan O'Brien, que ficou só um ano, e Jimmy Fallon, que tá até hoje. Depois de não ser escolhido para substituir o veterano Johnny Carson no Tonight Show, o Letterman decidiu mudar para CBS e lançar o concorrente direto do programa. E assim surgiu o Late Show with David Letterman em 1993. It's the Late Show with David Letterman. Ele manteve a base do estilo irreverente da experiência anterior, mas com um formato visualmente mais sofisticado e ajustado ao padrão da CBS. Entre os anos 1990 e 2000, os talk shows começaram a se reinventar ainda mais. O Daily Show, principalmente na era Jon Stewart, virou referência de sátira política misturando humor e jornalismo. O Jimmy Fallon eu sou muito fã, dessa era sem citar o Conan O'Brien, que assumiu o Late Night após o Letterman. Ele sempre apostou no humor nonsense, sketches e personagens esquisitos. O Conan também foi um dos primeiros a entender que o futuro do talk show estava na internet, lançando vídeos virais antes disso ser regra. Depois de uma passagem rápida no Tonight Show e a saída da NBC, ele comandou por 11 anos o programa Conan na CBS. Outro que eu era fã até descobri que é um pau no cu é o... A partir dos anos 2010, James Corden, né? Os late night shows começaram a criar quadros pensados para viralizar na internet. O Jimmy Kimmel Live fez isso muito bem com Mean Tweets, onde celebridades leem xingamentos postados sobre elas, e o Lie Witness News, com pegadinhas políticas na rua. Enquanto isso, o Late Late Show com James Corden explodiu com um carpool karaoke, misturando música e entrevista dentro do carro. O Stephen Colbert também marcou essa fase. Depois de anos interpretando um personagem satírico no Colbert Report, ele passou a apresentar o The Late Show, como ele mesmo, após a aposentadoria do Letterman. O apresentador virou uma das vozes mais afiadas contra o Trump, chegou a superar o Tonight Show em audiência e se destacou pela adaptação à pandemia, sendo elogiado por manter a qualidade e Colbert foi de arrasta. E muita coisa mudou nesses mais de 70 anos. Correto? Os hábitos da sociedade já não são como no século passado. E mesmo não vivendo sua era de ouro, o Late Night Show ainda sobrevive nos Estados Unidos, porque além de fazer parte da cultura televisiva do país, ele representa um lugar de chegada para muitos comediantes. Ter um programa dele, próprio que é isso, nesse cara? formato é visto como um reconhecimento de prestígio, onde o humorista ganha espaço fixo, liberdade criativa e relevância nacional. Além disso, o formato é muito versátil, combina humor, atualidades, cultura pop, entrevistas e música, o que permite que ele se adapte às mudanças no gosto do público e ao cenário político-social. Mesmo com a internet mudando completamente o jogo, o late night americano continua firme. Ele aprendeu a se reinventar. E hoje, muita gente nem assiste o programa na TV, mas vê os melhores momentos nas redes sociais. Pô, eu vejo direto esse Seja programa um no monólogo YouTube. de abertura, um quadro engraçado ou uma entrevista que viralizou em vídeo curto. Esse sempre foi o segredo dos bons talk shows. Acompanhar as mudanças do mundo e achar jeitos novos de conversar com o público. Quando eles fazem isso bem, continuam relevantes. Quando não fazem, somem.
E por mais que essa cultura tenha se originado lá nos Estados Unidos, a gente conseguiu dar uma identidade muito brasileira para esse gênero. Que loucura O primeiro quando chegou o exemplo programa surgiu dele, em velho. 1973, justamente numa época em que a TV brasileira ainda buscava novidades. O pioneiro foi o Globo Gente, que no começo se chamava Gente Global e era apresentado por ninguém menos que o Jô Soares. A proposta era simples: entrevistas com artistas globais, músicos influentes e até profissionais. Parece uma roda de maconheiro, né, desconhecidos velho? do grande público, o que trazia uma atmosfera diferente. Apesar de ter ficado no ar por só 5 meses, o Globo Gente foi muito importante por abrir caminhos dentro e fora da emissora. Não demorou para que diversos talk shows se espalhassem na nossa TV, mas muitos deles por outros caminhos diferentes do estilo late night. Por exemplo, nos anos 80, a Band inaugurou o Canal Livre com uma pegada de jornalístico, enquanto a cultura trouxe o Roda Viva, com suas conversas longas e reflexivas. Mas foi em 1988 que o Brasil ganhou de verdade seu primeiro grande late night show. Estreava no SBT o Jô Soares 11h30. O Um Jô é programa pica. claramente inspirado nos talk shows americanos, mas com todos os elementos que a gente O estilo associa dele. ao formato. Piada de abertura, banda fixa, o famoso sexteto, entrevistas com Pô, o celebridades. Jô era bom demais, velho. Tá claro, louco, muito humor. Mas o que fez o programa se destacar de verdade foi o próprio Jô. Com sua inteligência afiada, sarcasmo elegante e um jeito único de conduzir as conversas, ele transformou o programa num fenômeno. Foi ali que o Late Night finalmente se firmou no Brasil, com a cara, o ritmo e o talento de Jô Soares. E é impossível falar do Jô Soares 11h30 sem lembrar de várias entrevistas que marcaram Não, a ninguém vai época. ser que nem o Eu Jô acho no que de Brasil, cara. tantas Até porque conversas o memoráveis, estilo de a programa morreu, última né? entrevista do Raul Seixas é uma das mais tocantes. Foi feita pouco antes da morte dele e virou um dos últimos registros de um dos maiores nomes da música brasileira. Eu vou chamar Pô, Raul. uma das melhores entrevistas do Jô e Eduardo Sterblit. Essa foi uma loucura na época. Papo reto, isso daí foi uma Seixas doideira. e Marcelo Nova. O Raul apareceu visivelmente debilitado ao lado do Marcelo Nova, num encontro que até hoje arrepia quem assiste. Outro momento que ficou na memória foi a passagem dos Mamonas Assassinas pelo programa. Vestidos de Chapolin Colorado, eles conquistaram o país com irreverência e música, uma Fazer síntese mundial perfeita do dos anos Jô. 90. O 11h30 entregou outros momentos icônicos para quem cresceu assistindo Chaves. A exemplo do dia que o Carlos Villagrán, o Kiko, participou da atração e conheceu pessoalmente o seu dublador brasileiro, Nelson Machado. E tem ainda Ayrton Senna, que foi ao programa no auge da carreira e deixou os fãs encantados por mostrar um lado mais pessoal. Outro momento inesquecível foi quando o comediante Ronald Golias resolveu inverter os papéis. Mamonas No meio Assassinas da tem os melhores entrevista, filmes da ele história. simplesmente Papo reto, tomou o filmão, lugar do mano. Jô e sentou na cadeira do apresentador. A partir dali, a conversa virou uma cena de puro improviso. E, como era de se esperar, de muita comédia. Nosso primeiro convidado dessa noite, Jô Soares! Foi um daqueles momentos imprevisíveis que só um programa ao vivo, com grandes nomes, consegue proporcionar. Em 2000, o Jô voltou pra Globo e deu início a um novo marco nesse gênero. O programa do Jô manteve tudo o que funcionava no SBT, mas com a força da maior emissora do país. Foram 16 anos de entrevistas que iam do político ao excêntrico, tudo sempre com muito bom humor e inteligência. Mas não era só o conteúdo, o programa do Jô tinha algo que ia além. Tinha clima, tinha alma. Assistir aquilo de Tinha madrugada dava uma aura. sensação boa, quase terapêutica. O cenário escuro, com luzes suaves e o skyline ao fundo, criava uma atmosfera acolhedora, íntima, como se você estivesse mesmo ali, conversando de madrugada com os amigos. A abertura, com aquela trilha suave e sofisticada, composta pelo próprio sexteto, dava o tom da noite. Um toque de clássico, como se dissesse: agora o dia acabou, tá? Relaxa. O pior que esse era Tinha as muito piadas que pica os a trilha telespectadores mandavam, da abertura mesmo. as pérolas do Enem, as placas mais bizarras do Brasil, quadros simples, mas que criavam um senso de comunidade, de humor coletivo, como se o país inteiro estivesse rindo junto. Pra mim e pra muita gente, havia uma sensação de paz em ver aquelas imagens noturnas do Brasil passando na vinheta de abertura. Capitais iluminadas, estradas vazias, cidades calmas. Era como se por alguns minutos tudo estivesse bem. Vocês estão numa forma espetacular.
espetacular. É que você não viu a gente sem roupa. Gente. E ao longo desse tempo apareceram alguns rostos internacionais, como o cineasta Francis Ford Coppola. Right? That's You discover things about yourself. That's the beauty of cinema. Cinema is when you can make, when you're free to be able to finance the film yourself so that you can do what's in your heart, then you really can learn a lot. Well, Mr. Coppola, thank you very much for being here with thank us. you. And again, salute. Salute. No ano de despedida, o programa também recebeu o Faustão, que raramente dá entrevistas. É. Agora, o Perdidos na Noite Melhoras tinha Faustão. uma espontaneidade, era uma... A gente sentia que você fazia aquilo com puta de um prazer. E uma né? puta irresponsabilidade também. Graças né? Quando a você Deus. tá com 30 anos de idade, entendeu? Cara, o Faustão é foda. Solteiro, não tem filho, nada, é outra coisa também, entendeu? É uma gilete na mão de macaco, vai cortando pra todo lado, vai brincando. O clima de despedida também Uma rendeu gilete uns na momentos mão mais de um emocionantes, macaco. quando o Roberto Carlos cantou em homenagem ao Jô. Mas é muito bom saber que você é meu amigo. Caralho, foda, tá? Pô, foda demais isso daí. Nem assisti isso aí na época. Mas isso é pica demais. Já o cartunista Ziraldo teve a honra de ser o último entrevistado, fechando esse ciclo com chave de ouro. Negócio de escrever, eu queria muito falar com você sobre o seu livro. Mas Aliás, esse é o melhor, hein, Jô? Bom, eu espero que, pelo menos, essa profecia se cumpra. Não. Que o Ziraldo é autor de 2 profecias. Uma, que eu era um louco de fazer esse programa quando começou, que não tinha mais de 2 semanas Todo programa que eu vim aqui... para fazer o programa, porque já estamos por volta de 13 mil entrevistas. Não dá mais de 2 semanas, não tem ninguém para você entrevistar. Você é doido. E a outra é o seguinte, que o título O Xangô de Baker Street, que aliás acaba de passar a marca de 500 mil exemplares vendidos, não vai vender nenhum livro, nenhum com esse título. Mas o fato dos entrevistados não serem Pô, legendar exclusivamente coisa deve ser insuportável, celebridades, como já era de costume nos programas do Jô Soares, deixava tudo ainda mais interessante. Bastava um feito notável para render uma entrevista. Eu sei, a carreira do Jô Soares merece um aprofundo completo, né? Deixa comigo que logo logo sai. E eu aposto que merecia muitos de mesmo. vocês aí já se imaginaram naquele sofá batendo um papo com ele, né? Se Já, você já. gosta Como eu do iria trampo bem que a num gente talk faz show. aqui no Aprofundo, documentário super aprofundado sobre vários temas, você tá vendo que dá um trabalho do caramba, né? Você pode me ajudar se inscrevendo aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Isso me ajuda muito, tanto quanto se você der um like ou também se a opção de hypar esse vídeo estiver disponível para você. Se você tiver no celular, é só você arrastar os comentários, sabe, pro lado, e aí vai ter um botãozinho escrito hypar, e aí você tem alguns pontos, e esses pontos você me ajuda a fazer esse vídeo chegar no em alta. Você pode também me ajudar a escolher os temas, aparecer o seu nome no final de todos os vídeos e ainda assistir eles um dia antes de todo mundo, fazendo parte do Clube Aprofundo. É só apertar nesse botão Seja Membro aqui que você vai ver uma comunidade de conteúdo. Em 2011, a Band lançou Agora é Tarde. E olha, foi uma das tentativas mais bem-sucedidas de adaptar eu acho que eu o Late nunca Night assisti pro jeito um Agora é brasileiro Tarde de na ser. minha vida. O programa tinha um humor ácido, Literalmente. piadas internas com a própria produção e um clima meio bagunçado que, na real, combinava muito com o público daquela época. Era um Brasil mais online, mais sarcástico, mais memeiro, se é que essa palavra existe, né? E o Danilo Gentili soube captar isso. Ele trouxe um frescor pro formato, com cara de internet e uma boa dose de deboche. O programa tinha ritmo, timing e parecia entender como a linguagem da TV estava mudando. Era um late night com alma de Twitter. O Agora é Tarde também tinha um elenco que ajudava a construir o clima do programa. A Band Léo tentou Lins, isso Murilo muito nos Couto programas traziam dela, né, piadas cara? afiadas. Tentou isso com Marcelo o Mencio Pânico. fazia o papel de narrador com aquela voz imponente e servindo como um braço direito do Danilo. A trilha Esse sonora bagulho mais ficava internet. por conta do Traje a Rigor, que assumia a banda do programa. Algo raro na TV brasileira e que ajudava a reforçar o espírito late night. Mas essa história começou um pouco antes. Em 2009, enquanto ainda era repórter do CQC, Danilo Gentili apresentou à direção da Band um projeto de talk show próprio. E foi direto. Só renovaria o contrato se a emissora topasse gravar um piloto. Depois de muita insistência, o projeto foi aprovado. A ideia era testar o programa no ar com 6 episódios ao longo de 2 meses. Deu certo.
O público comprou a proposta e os números agradaram a direção. Em pouco tempo, o Agora é Tarde passou a ir ao ar 2 vezes por semana, ganhando espaço nas noites da Band. A partir de 2014, o programa foi apresentado a galera não por era Rafinha tão... Bastos por conta da saída do Gentili tipo da assim, Band. Essa o segunda humor fase até absurdo trouxe uma assim ainda audiência era normalizado. satisfatória, mas o cancelamento foi anunciado em 2015. Eu conto mais sobre isso no primeiro vídeo do meu canal, que é sobre a carreira do Rafinha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Já a saída do Danilo Gentili foi mais uma mudança de casa. O apresentador assinou contrato com o SBT e levou praticamente a equipe toda para a nova emissora. O novo programa estreou em 2014, se chamando De Noite com Danilo Gentili. Ele manteve o mesmo espírito debochado do Agora é Tarde, mas com mais liberdade, investimento e uma estética mais próxima dos late nights gringos. O humor ácido continua sendo o fio condutor, mas agora com espaço para criar personagens, roteiros nonsense e entrevistas que muitas vezes viralizam. Tendo uma linguagem ainda mais afinada com a internet, o programa se consolidou como uma continuação natural do que o Gentili já fazia, só que em um palco maior e com mais alcance. A estreia teve o Fábio Porchat como convidado e foi um sucesso imediato que chegou a dobrar os números do SBT no horário. O papo contou com piadas afiadas e até cutucadas na antiga emissora do Gentili. Por falar em audiência, um dos momentos mais surpreendentes foi quando a Dulce Maria, ex-RBD, participou e o programa alcançou a liderança isolada, superando a Globo. Entre outras entrevistas que bombaram, teve aquela com a Palmirinha, sempre fofa e carismática. Nesse dia, o programa alcançou a liderança por 1 minuto. E a maior audiência desde a estreia aconteceu com o comediante Evandro Santo, marcando 8,1 pontos de média e 10,2 pontos de pico. Isso sem falar de convidados internacionais, como a banda Evanescence, Nickelback que aleatório. E claro, Nickelback, mano. também, como Terry Crews, Jack Black e Hugh Jackman. O eterno Wolverine, aliás, teve um momento incrível quando ele conheceu o seu dublador brasileiro, o saudoso Isaac Bardavi. Esse é craque da bola. Oh, my love. Don't you think I deserve an Oscar? Meu amor, você não acha que eu mereço um Oscar? Sim, claro que você merece um Oscar. Então, esse o cara era cenário foda. de competitividade dos talk shows estava posto. Numa pegada igualmente descontraída, mas a seu próprio modo, o Late Night com a Tata Werneck começou no Multishow em 2017 e depois foi pra Globo, sendo o primeiro talk show do tipo apresentado por uma mulher no Brasil. A Tata virou referência nesse estilo irreverente e caótico, arrancando risadas e confissões inesperadas dos convidados. Ainda em 2017, a Globo também apostou no Conversa com Bial, meio que ocupando o espaço deixado pelo programa do Jô, mas seguindo uma pegada diferente. Apesar de estar dentro do horário característico dos late night tradicionais e ter a presença da plateia, o apresentador optou por uma abordagem mais séria em entrevistas longas. Em 2024, o programa passou a ser exibido no GNT como primeira janela, com a Globo reprisando após o Jornal da Globo. Eu nunca vi um Conversa com Bial na minha vida. Esses são exemplos de programas que ainda insistem em manter a cultura do Late Night Show viva por aqui. Mas aconteceram outras tentativas que, por mais que fossem interessantes, não deram tão certo assim, né? Com o sucesso do De Noite, o SBT acabou puxando a atenção das outras emissoras que quiseram embarcar na onda dos talk shows noturnos. A Record, por exemplo, até tentou contratar o próprio Danilo Gentili quando ele ainda estava na Band, mas como não conseguiu, resolveu criar um programa parecido. Depois de cogitar nomes como Leandro Hassum, Marcelo Rezende e Tabet, a emissora fechou com o Fábio Porchat, que era o mais cotado. Assim, o scout da Record tá parecendo do Inter, mano. Meu pai do céu, cara. Que isso? Que escolhas são essas? O programa do Porchat, que estreou em 2016 e foi produzido pela mesma empresa que fazia o Agora é Tarde, a iWorks. Na mesma época, a Globo também quis apostar em uma novidade, considerando que o programa do Jô estava se aproximando do fim. Então a emissora deu espaço para o Marcelo Adnet criar algo novo, já que ele tinha experiência com o formato na época da MTV. Para quem não lembra, ele comandou brevemente o caótico Adnet ao vivo. E aí o resultado dessa aposta foi o Ad Night, que também estreou em agosto de 2016, praticamente junto com o programa do Porchat. O Danilo Gentili comemorou a concorrência e disse que o público teria mais opções, podendo até variar entre ele, Porchat e Adnet, dependendo do dia ou do humor. Porém, uma enquete feita pela revista Veja logo após as estreias colocou os três para disputar a preferência do público. E o De Noite levou de lavada. 75% dos votos contra 20% do Porchat e apenas 5% do Ad Night.
Como a enquete indicava, mesmo distante do principal concorrente, o programa do Porchat foi uma tentativa até que certeira da Record. A estreia teve clima de evento especial, com participações de nomes da casa, referências bem-humoradas à própria emissora, como o chefe sendo o Pica-Pau, e convidados como Sasha Meneghel e Wesley Safadão. A crítica, em geral, elogiou o carisma do Porchat e o ritmo leve do programa. Eu gosto do Mesmo Porchat. com bons momentos de audiência e criatividade no roteiro, o programa durou só Porchat até o é fim bom. de 2018. Segundo Porchat, a repetição de convidados e as limitações impostas pela emissora, como a quebrou, proibição né? de falar sobre religião, acabaram desgastando o projeto. Sem falar que o programa nunca conseguiu engrenar numa identidade própria, parecendo uma versão alternativa do Agora é Tarde, já que era produzida pela mesma empresa. Ele decidiu não renovar o contrato, alegando que não queria continuar se não pudesse manter a qualidade e a liberdade criativa. Por outro lado, o Wide Night realmente não se firmou. A ideia do esse programa programa era aí ninguém manter nem lembra todos que os existe. elementos de um late night clássico. Ou melhor, quase todos, né? Tinha banda, palco, cortina e plateia, mas optou por se afastar do modelo centrado em entrevistas formais. Em vez de sofá e conversa longa, o foco era em brincadeiras e esquetes com os convidados, deixando a entrevista em segundo plano. Bem mais show do que talk. A proposta foi ousada, sem dúvidas, mas com a audiência fraca e também as críticas negativas, ele foi cancelado na segunda temporada. Outro que chutou o balde ao brincar com o formato foi o Antônio Tabet. Entre 2015 e 2017, ele apresentou o Show do Kibe, que tinha uma das propostas mais geniais desse formato. Era assim, ele fingia estar só conversando antes da gravação começar, mas Nunca nem tudo vi. já estava sendo filmado e aquela virava a entrevista oficial. O programa era eu, o Daniel Cara, Furlan boa ideia. e o Caíto. Porra! Caralho, tá mal A de ideia é equipe, boa, né? né? Graças a Deus. O Daniel Furlan fazia o diretor do programa e o Caíto fazia um assistente que servia pra tudo. Caralho, Então, foda. o Daniel Furlan era um diretor que me maltratava. Ele me constrangia na frente do convidado. E o convidado não sabia. Não sabia. Caralho, imagina Não o sabia. convidado. Caralho. Não sabia. O convidado viu o Furlan. Tinha até gente. Nossa, imagina o cara ia falar uma atrocidade absurda. Chegou a entrevistar o Rafinha Bastos? Sim. O Rafinha, ele reconheceu o Furlan da MTV. Ele falou assim, ué, tu é diretor aqui agora? Ele sou diretor. Pra você ver, né? Aí ele fazia assim. O resultado era um papo pra lá de informal, com respostas espontâneas que talvez não fossem ditas se o convidado soubesse que já estava no ar. Infelizmente, Mas por é perigoso, problemas né? contratuais com a TBS Brasil, o programa sumiu quase por completamente. Mas se por um acaso um dia ele voltar, assista porque eu tenho certeza que você vai amar isso. O Luciana by Night foi outra aposta no formato que já não existe mais. Hoje em dia não ia O dar programa certo, porque estreou em todo mundo ia 2012, saber. inspirado em alguns talk shows Primeira pessoa ia americanos falar. populares. Diferente do Super Pop, a proposta era mais próxima de nomes como Ellen DeGeneres, Nossa, Cláudia Chelsea Leite Handler e Jimmy Fallon, misturando entrevistas com celebridades, humor leve e quadros descontraídos. O programa acabou sendo encerrado em 2021, quando a Rede TV avaliou que ele já não gerava pautas relevantes nem repercussão. Diferente dos Estados Unidos, onde isso é uma tradição, a TV brasileira hoje tem pouquíssimos representantes desse tipo de talk show. E a grande responsável por isso é a internet. Essa queda é um reflexo de como o público consome conteúdo hoje. Dados apontam que em 2025, o streaming já representa cerca de 20% da audiência no Brasil. achei que fosse A TV mais, aberta velho. ainda tem força, mas muita gente, principalmente os mais jovens, migraram para outras plataformas. Agora ela disputa a atenção com uma infinidade Eu não lembro a de opções, última vez que eu parei redes pra ver alguma coisa na Globo na minha streamings, vida. games. Isso diluiu a audiência dos programas mais tradicionais e causou a fragmentação do consumo. E aí que entra o papel tanto dos podcasts quanto dos mesacasts. Eles, querendo ou não, moldaram totalmente a realidade como a gente consome talk shows no mundo inteiro. Eles entregam conversas mais longas, mas também mais descontraídas e espontâneas. Os bate-papos podem durar 2, 3 horas sem pressa e sem roteiro fixo. E o melhor, esse conteúdo pode ser pausado, não existe um horário obrigatório. A autenticidade também conta bastante. Nos podcasts, tudo parece mais real e próximo em comparação a muitos programas tradicionais de TV que ainda estão presos a entrevistas cronometradas e perguntas mais previsíveis. Fora que produzir um podcast é bem mais acessível, né? Com uma boa câmera e microfone, qualquer um consegue começar. Isso gerou uma nova leva de
entrevistadores com propostas bem diferentes, o que diluiu ainda mais a audiência que antes era concentrada na TV. O resultado é mais independência, mais liberdade e até mais grana rolando. Os números confirmam isso. Segundo a Pod Pesquisa de 2024-2025, mais de 63% dos brasileiros consomem podcasts diariamente ou até mais de uma vez por dia. O podcast e principalmente o MesaCast virou parte da rotina de muita gente, enquanto os talk shows tradicionais perderam espaço. E aí você pode pensar, então, beleza, isso tá matando o The Noite, que foi o único formato assim que sobrou na televisão brasileira. Então, aí é que tá. Em audiência, o programa segue firme, muitas vezes liderando. Ele conquistou o público mais jovem justamente por ter se tornado um conteúdo híbrido. Passa na TV, mas também bomba no YouTube e nos cortes que viralizam nos aplicativos de vídeo curto. Eu só vejo a equipe entendeu o que inverso, não basta né? ter um bom programa, Podcast. tem que render memes, cortes e momentos engraçados pra compartilhar. Por isso o The Noite ainda se mantém em alta, mesmo com toda a mudança no jeito de consumir TV. Ele chegou aos 10 milhões de seguidores no YouTube em novembro de 2021, se consolidando como o maior programa de TV do Brasil na web e o quarto maior talk show do mundo no YouTube. É claro, Danilo Gentili é uma figura que divide opiniões. Pra muita gente, ele então, Kim, sabe o que eu sinto? Tipo assim, tu criar um público fiel a ti quando tu tem um podcast sempre com as mesmas pessoas com algum tema, eu penso que é mais fácil do que um podcast com convidado, tá ligado? Porque na minha cabeça, o podcast com convidado, a pessoa que tá assistindo, a maioria sempre vai estar lá por causa do convidado. O que pode ser que não seja ruim também, né? Mas aí tu vai ter que ter convidados relevantes legal, assim, tá ligado? Tipo... É foda isso aí. É um bagulho meio ruim também, se for ver para os nomes mais autênticos e provocadores do humor brasileiro. Para outros, ele passa dos limites com frequência. O fato é que ele nunca foi unanimidade. E talvez nem queira ser. Sua presença no Late Night sempre veio acompanhada de polêmica, e isso, de um jeito ou de outro, ajudou a manter seu nome em evidência. Se a gente comparar com os podcasts mais famosos, o programa dá um show de audiência. Mais de 13 milhões de inscritos e um número superior a 6 bilhões de visualizações acumuladas. O programa segue recebendo convidados relevantes, mas também aposta em quadros novos que trazem um ar fresco para a atração. Como o Mestre Mandou, o Drunk History e, mais recentemente, o Roda Solta. Por bem ou por mal, o programa também nunca sai do radar. Tá sempre nas manchetes, seja pelos posicionamentos públicos do Danilo, pelas polêmicas envolvendo ex-integrantes como Léo Lins, ou até pelos bastidores, como a saída da Juliana Oliveira. O fato é, o The Noite segue sendo assunto, e isso num cenário onde tantos talk shows desapareceram, já diz muita coisa. E essa não foi a única maneira dos talk shows ou dos late night shows de buscarem alguma vida na internet. Uma galera se arriscou a fazer programas bem próximos do formato tradicional, só que em vez da televisão, eles fizeram no YouTube. Quem teve essa sacada há muito tempo foi o Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela. Quando a criação de conteúdo para o YouTube ainda engatinhava, o Jacaré Banguela, fora do ar, era um talk show com um nível de produção bem impressionante. Ele recebeu várias figuras que iam de Rafinha Bastos ao Maurício de Souza. Em 2019, ele fez uma temporada ao ar livre na Avenida Paulista com pessoas aleatórias. O Ronald Rios, que também é das antigas, comandou mais recentemente o Ronald Rios Talk Show. Com um DNA bastante cômico, ele recebeu uma diversidade enorme de comediantes, músicos e artistas de vários segmentos. De Naruto, e desde 2024, o Thiago Sem T vem apresentando no canal dele o Thiago Sem Talk, uma paródia dos late night em conversas com personalidades. Eu vou poupar palavras. Vou poupar palavras. Realidades da internet. O Late Night Show surgiu como uma companhia pro fim da noite. Leve, divertido, com cara de ritual antes de dormir. Mas os rituais mudaram. Hoje, o público quer escolher o que quer ver, quando vê e por quanto tempo vê. Sua estrutura rígida com ritmo pré-definido e linguagem televisiva passou mano, a parecer tu parar velha pra ver alguma coisa hoje em dia é só futebol, mano. Qualquer outra coisa, zero chance, mano. A verdade é que o modelo clássico tá cada vez mais isolado. E se quiser continuar existindo, o Late Night, ainda mais aqui no Brasil, vai precisar se reinventar de verdade. Não só migrar pra internet, mas repensar a forma como se conversa. Tu ter que estar lá vendo o bagulho naquele segundo ou tu não vai ver mais ali é impossível. Mas em cruzá-lo com as linguagens que as pessoas consomem hoje. O improviso dos podcasts, a velocidade dos cortes virais, a liberdade estética da web. Fazer um bom late night show no Brasil não é nada fácil.
É um formato caro que exige uma estrutura grande. Cenário fixo, banda, produção afiada e principalmente convidados interessantes com frequência. Não dá pra depender só de uma entrevista boa aqui e ali. Para funcionar de verdade, o programa precisa estar numa emissora com alcance, investimento e liberdade criativa. Ou em alguma empresa da internet que invista pesado nisso. E talvez aí esteja um dos segredos do sucesso do The Noite. Dentro do SBT, Danilo Gentili encontrou espaço para criar do jeito que acredita. Ele tem liberdade para experimentar quadros, fazer humor com o próprio estilo e, acima de tudo, manter a identidade do programa, algo que faz toda a diferença nesse tipo de formato. Em outras emissoras, isso seria mais difícil. A Band, por exemplo, enfrenta desafios sérios de orçamento e audiência. A Rede TV vive situação parecida. A Record tem um perfil mais conservador e dificilmente aprovaria. Pô, a Rede TV, tipo, quem que para pra ver Rede TV hoje em dia, mano? E a Globo, quando tenta fazer humor, muitas vezes acaba tentando agradar todo mundo e, no processo, entrega algo sem personalidade nenhuma. Nossa, mas que ideia também, gente. Primeiro, eu nem sabia desse programa. Eu nem sabia da existência desse programa. Agora, nossa, mas aqui já... Meu Jesus, meu pai do céu, mano. Eu não preciso nem ver pra saber que... Nossa, velho. E olha, eu sei que o público do Aprofundo, vocês são extremamente esclarecidos e inteligentes e eu admiro muito isso em vocês. Mas eu sei que tem o vídeo do Rafa Camargo? Pô, eu vou ver depois do filme hoje. Um comentário super idolatrando o Danilo, ou também xingando ele e colocando ele como a pior pessoa do mundo, né? E ó, tá tudo bem, tá? Fica à vontade aí. Mas o que eu quero trazer aqui é algo além disso. O que realmente me interessa, e é o que fez eu contar essa história aqui pra vocês, é a televisão. Porque fazer um programa de TV que seja relevante hoje em dia, com tanta concorrência, porra, com difícil demais, podcast, com internet, com um monte de outras coisas, é uma tarefa muito difícil. E é sobre isso que a gente tá falando aqui. Como um formato tão tradicional consegue sobreviver num mundo que muda a cada segundo? No fim, o que faz um bom talk show, um late night show, não é a banda, não é o apresentador, as polêmicas, nem nada disso. É a conexão real. E isso a televisão anda esquecendo como se faz. Ah, crítica social foda. E aí, meu nome é Lucas Reicher, Foda, Lucas. Foda, meu patrão. Como sempre, um grande vídeo.